É quase um sarro como o Art Spiegelman começa uma das mais importantes obras sobre o nazismo e a Alemanha nazista em si com uma frase de Adolf Hitler. Uma ironia que é ainda mais elevada quando Maus se tornou a primeira e única HQ a ganhar um Pulitzer em pleno ano de 1992, se tornando assim uma referência de como criar uma história que é simples, mas extremamente impactante e cativante. Forçando aquele mesmo mundo que uma vez colocou os judeus em propagandas, os comparando com ratos e outros seres sem humanidade, agora tendo que ver esses mesmos ratos podendo retratar a sua própria história, ao mesmo tempo que não muda e mantém essa dedicatória a quem merece, Hitler. Afinal, a história não poderia existir sem ele e sem os homens dele, e a arte sabe bem disso. Maus não inventou obras com animais antropomórficos ou que são alegorias para algo maior, mas é o perfeito exemplo de como fazer isso. Não só por uma razão estética, por questões de venda, ou simplesmente por ser mais fácil desenhar pessoas com cara de ratos do que verdadeiramente pessoas. Não, a obra de Spiegelman toma a responsabilidade de uma ação, de tornar o que já foi um peso em algo mais profundo, peso que afeta a todos, de sobrevivente até o próprio Art, e que de certo modo não tenta resignificar essa dor. O mesmo seria quase impossível. Assim como no filme A Lista de Schindler, do Spielberg, que começa colorido e junto a uma vela apaga as cores do filme para demonstrar como não há nada ali para ser glamourizado ou romantizado no que houve, Maus segue o mesmo caminho. Ele não vai te dar uma história romantizada ou mastigada, apenas uma experiência humana, ironicamente vinda de ratos. Experiência essa que beira o mais real possível, contando uma história de uma pessoa sovina, egoísta, cabeça dura e que ao mesmo tempo é um completo idiota, totalmente compreensível também. O judeu Vladek e o seu filho, o próprio escritor Art, que mostra tanto a história de seu pai quanto o processo de fazer o quadrinho que estamos lendo ao mesmo tempo. Essa é a trama de Maus. Na cidade de Nova York, Spiegelman conversa com seu pai, Vladek, sobre as experiências deste acerca do Holocausto, recolhendo material para o projeto Maus que está preparando. No passado narrativo, Spiegelman retrata essas experiências, desde os anos que culminaram na Segunda Guerra Mundial até a liberação de seus pais dos campos de concentração nazistas. Esse pequeno trecho retirado da Wikipedia de Maus já fala praticamente tudo. E o que ele não fala, Art não tem receio algum de mostrar já de cara. Nos primeiros momentos já fica claro que sua mãe faleceu, o quão distante ele é de seu pai, que não soube como lidar com a morte da mãe de Art e que mesmo assim se casou novamente, tendo agora diversos problemas na relação, estando ambos insatisfeitos. E Art está escrevendo sobre ele, mesmo ele não considerando que haja algo de interessante sobre ele a ser contado, já que fica subentendido que para Vladek a sua história não foi tão diferente de todas as demais vítimas do passado do Holocausto, com a única diferença que Vladek sobreviveu àqueles horrores. E eu uso tudo isso para dizer que isso não é um tipo de obra que te prende por surpresas, ela deixa bem claro logo de cara. A obra se sustenta totalmente na relação humana, tanto na história do núcleo principal, quanto na parte de fora, sendo esse primeiro núcleo a história de Vladek, como conheceu Anja, mãe do protagonista e escritor Art, e o segundo núcleo, os relatos do próprio Art sobre como foi tirar tais informações de seu pai, que é uma figura complicada após tudo que passou durante o período de guerra. Isso é uma das coisas que eu mais gosto em Maus, como ele direto, não à toa, ratos são judeus e nazistas são gatos, não há alegoria mais direta do que essa. Predador e presa. Isso torna a arte um dos melhores artistas iconoclastas para mim, não só do seu meio, mas de uma maneira geral, com certeza o meu favorito do meio. O significado de iconoclasta engloba os indivíduos que não respeitam tradições e crenças estabelecidas ou se opõem a qualquer tipo de culto ou veneração, seja de imagens ou de outros elementos. O termo abrange ainda aqueles que destroem monumentos, obras de arte e símbolos. Ele é um artista que visa a realidade, mesmo que através de animais antropomorfizados, e escolhe a forma mais pura de contar a sua história e discute isso conosco, como em momentos que ele reflete sobre mudar seu pai no quadrinho, por ele ser praticamente a pura imagem do estereótipo do judeu avarento, egoísta e que em certo ponto racista até. Normalmente, esses são detalhes omitidos nesse tipo de obra, para gerar um apego mais fácil ao personagem, mas por ser algo mais distante da realidade, é uma ação descartada aqui. Então é totalmente entendível se você odiar Vladek, Art, Anja, ou até a atual esposa de Vladek,
amá-la. Todos são personagens humanos demais para serem apenas amados, mas não desumanos o bastante para que não sejam entendidos na obra. A maior amostra disso são literalmente as primeiras páginas de Maus. Já abrimos a história em uma Nova York de 1959, com Art se machucando e sendo zombado por seus amigos. E ao falar com seu pai, no lugar de ajudar a criança, ele apenas fala como eles não são seus amigos de verdade. Amigos seriam apenas aqueles com quem ele ficasse em uma semana em um quarto sem alimento, demonstrando como ele não é uma boa figura paterna e alguém ferido pelo seu passado. Você não o apoia, mas o compreende. E nesse momento, você já pega bem quem vai ser o Vladek. A história vai se aprofundar nesse personagem através de um pedido inicial de Art sobre como ele poderia começar falando sobre sua mãe. Vladek concorda e logo em seguida conta uma história totalmente à parte sobre uma outra mulher. Uma parte que muitos colocam até mesmo como descartável, mas ela é um ótimo ponto de partida para entendermos quem é esse personagem. O próprio Art em um momento fala sobre manter essa parte para dar mais humanidade ao seu pai na obra, ao mesmo tempo que demonstra como é fácil o Vladek se perder ou começar suas histórias de uma forma diferente do que foi pedido, ao que volta em outros momentos da obra, principalmente quando ele vai ficando mais senil a cada dia que passa. No fim das contas, Vladek acaba dando um pé na bunda daquela mulher com um dos motivos sendo ela ser pobre, como dita pelo mesmo, e se apaixona por Anja, uma mulher rica, embora em muitos momentos ele deixe implícito que realmente amou Anja, desde o início, não pela sua fortuna familiar, e sim por quem ela era, até mesmo além de sua aparência, pois era fácil se apaixonar assim que ela abrisse a boca, apresentando como ele é sim uma persona presa a ideias tolas e que o vão acompanhar até o final de Maus, mas com um bom coração ao mesmo tempo. A partir daí, o restante da história se desenrola com inúmeras perdas e dores para Vladek, tanto no passado quanto na atualidade, mas novamente, nada é preto no branco além das escolhas de tinta usadas nas páginas. Maus não é o tipo de história que pode ser contada e resumida em um vídeo simples contando como ela foi pontualmente. Ela precisa ser interpretada e julgada por um leitor. É claro que eu poderia falar como o Vladek abriu sua fábrica com o dinheiro da família de Anja, como lentamente foi o processo dos nazistas irem se apossando das propriedades dos judeus e lentamente os reprimindo, como gradativamente os judeus mais ricos iam perdendo o poder, ao mesmo tempo que o estado mental de Anja ia piorando, como eles iam se escondendo em diversos esconderijos, a cada dia tendo que mudar sua localização e perdendo a pouco cada um de seus familiares, conhecidos e pessoas que amavam. Inclusive o primeiro filho de Vlad com Anja, quando ainda era uma pobre criança, e que depois Vlad e Anja foram expulsos de um lugar para o outro, se escondendo até serem pegos e enfim levados para Auschwitz. E tudo que ocorreu na trama de forma resumida, mas você não precisa disso. A história de Vladek é realmente a mesma de qualquer outro judeu, com um mínimo de poder aquisitivo durante o período que antecede a guerra. Afinal, ele foi apenas mais um rato do amontoado de outros corpos presos em ratoeiras, com um único diferencial: que ele conseguiu escapar. Então, no lugar de apenas comentar, eu prefiro apenas pegar um dos meus momentos favoritos e simplesmente elaborar em cima dele sobre como é o peso de Maus como uma obra. Sinto muito se o esperado para você era uma forma mais mastigada da história diretamente, mas para certas obras com grande impacto, isso acaba sendo inviável, e esse é o caso de Maus. Acho que sem dúvidas o que mais me chamou a atenção na obra foram as máscaras. Acho que já fica claro pela entrada do vídeo a ideia de que os judeus são ratos e alemães são gatos, mas esses não são os únicos animais presentes na obra. No primeiro capítulo já nos deparamos com outros animais, e em especial os porcos, que seriam os poloneses na visão de Art. E em mais de um momento, com medo de ser pego como judeu, Vladek finge ser polonês, e isso é colocado para nós, o público, como ele com uma máscara de porco, não sendo como eles, apenas usando uma, entre aspas, fantasia. O que é um bom uso da dupla questão de animal humana, que é só possível por isso ser uma animal comic. E como foi descrito em Of Misses and Mimesis, Reading Spiegelman with Adorno, a escolha pela mídia das Animal Comics é de modo conscientemente encenada e justificada na própria narrativa. Desenhar a história de seus pais e do Holocausto como uma Animal Comic é a astúcia de uma odisseia que permite com que Spiegelman escape do terror da memória, até mesmo da pós-memórias nos termos de Marian Hirst, enquanto ele a reencena mimeticamente. O que nessa visão torna tudo ainda mais interessante, pois além de uma razão narrativa e lógica para tal ato, temos o uso de um
ótimo desfrutar dessa ideia, no qual essa ilustração do fingimento como máscara se encaixa perfeitamente e unicamente aqui, que é a razão de essa ser uma das cenas que demonstra o poder de escrita de Spiegelman, no qual todas as vezes que vemos o rato com a máscara, tememos automaticamente pela vida dele, o receio dele ser descoberto, o medo do momento que aquela máscara irá cair e o que vai ocorrer se alguém notar o que tem por baixo de tal. E essa não é a última vez que temos esse conceito aparecendo como algo importante na história. No início do segundo livro, já é uma abertura na página de número 14, Art se questiona diretamente sobre o que está fazendo e sobre a relação com seu pai. Se ele não podia o compreender, como ele poderia entender como foi o caos turbulento e como foi todo o período e a vida do mesmo em Auschwitz, seguido por quase um monólogo de Art com sua namorada sobre uma figura gestada, o seu falecido irmão, Rachel, se eles se dariam bem e como ele considerava que seu irmão nunca nasceu, já que o mesmo morreu antes dos seus 6 anos de idade, não tendo sequer ciência do que ocorria à sua volta, estando longe de seus pais. Seu irmão acabou sendo morto e envenenado junto a outros judeus que preferiram isso ao serem levados pelos nazistas, no qual ele não pode ter tido o direito de escolha, por claro, ser apenas uma criança inocente naquela situação, algo que nunca foi aceito pelos pais de Art. No primeiro livro, isso já é retratado com o caos mental que a mãe dele se tornou após isso. A morte do filho se juntou junto ao peso das demais mortes de todos os parentes e conhecidos, e todo o seu histórico com depressão piorou ainda mais por aquela situação, fazendo ela quase explodir em meio da neve, em uma das cenas mais fortes da obra. E já no segundo livro, ainda nos é dado a informação de que eles continuaram buscando seu filho em todos os orfanatos por não acreditarem na ideia dele ter morrido. Art reclama sobre como eles mantinham um quadro do falecido irmão no quarto, mas não um dele, pois simplesmente, diferente de seu irmão, ele estava vivo. Aquela foto era um constante julgamento, pois era impossível para Art competir com seu irmão. Afinal, como ele poderia competir com a simples ideia sendo um mero humano? Para os pais, Rachel era o filho perfeito, pois sequer chegou a realmente existir como pessoa, sendo uma eterna expectativa positiva, alguém sem erros, pois não teve sequer o tempo ou a situação de poder errar, uma eterna cobrança para a arte, que seria sempre uma sombra dos sonhos idealizados pelos seus pais, que sempre seria inferior. Nisso temos algo que não foi mostrado para nós na primeira edição, o mental do escritor, e o peso que ele carrega em tal história de uma forma tão sincera, tendo que sentir a culpa de nunca ter vivido o que seu irmão ou seus pais viveram naqueles dias, algo que ele próprio fala. Sei que é loucura, mas às vezes eu queria ter ido para Auschwitz com meus pais. Acho que me sinto meio culpado por minha vida ter sido mais fácil que a deles. Eu me sinto tão ridículo, tentando reconstruir uma realidade pior do que meus pesadelos. Elevando a culpa que Art sentia sobre tudo, culpa essa que se complementa no que pra mim é o melhor quadro de Maus. Meu pai morreu de insuficiência cardíaca em 18 de agosto de 82. Eu e Françoise estivemos com ele em Catskills em agosto de 79. Meu pai começou a trabalhar como funileiro em Auschwitz na primavera de 44. Eu comecei a desenhar essa página em fevereiro de 87. Eu e Françoise estamos esperando um filho para maio de 87. Entre 16 e 24 de maio de 44, mais de 100 mil judeus húngaros morreram. Depois de 8 anos de trabalho, publiquei a primeira parte de Maus em setembro de 86. Foi um sucesso. Estão saindo pelo menos 15 edições estrangeiras. Recebi 4 propostas altas para transformar o livro em um especial de TV. Minha mãe se matou em 68, sem deixar nenhum bilhete. Ultimamente, tenho andado deprimido. Ok, senhor. Está tudo certo para gravarmos. Senhor Spiegelman? Está me ouvindo?
Contando sobre a infeliz morte de seu pai, logo após se comparar constantemente com seu irmão, Art aparece, agora não como um rato, e sim como um humano mascarado de rato, tal qual seu próprio pai se fantasiava como um dos porcos poloneses, representando também aquele mesmo sentimento, o medo de ser pego, de verem-o por baixo daquela máscara, pois para Art ele não era digno, não foi um dos ratos que morreu por essa história e se sentiu um falso rato que usou milhares de mortes, e a culpa disso vem em formato do sucesso da primeira edição de Maus. A página se completa com Art em cima de uma pilha com todas as vítimas do Holocausto, com ele no topo, demonstrando seu sentimento de culpa, pisando sobre os cadáveres que nunca puderam descansar, o que para mim é uma imagem que vai eternamente representar exatamente o que é Maus. É o eterno peso que toda a humanidade vai carregar e tentar superar, e como esse peso está presente em tudo e todos envolvendo essa obra, dentro e fora dela. E é por isso que Maus não é simplesmente tipo de obra que pode ser resumida sem ser vista diretamente. É muito complicado você se colocar nesse lugar. Resumir a obra a simplesmente mais uma obra de Holocausto e dos horrores da Segunda Guerra é só diminuir tudo que houve. Maus tem muito mais a oferecer, além disso, é claro. Uma narrativa intensa, emotiva e é por algumas vezes até divertida. Mas acima de tudo, que não tem medo de tocar nos pontos que mais doem em todos, envolvidos direto ou indiretamente com aquilo. Mesmo que Art não faça juízo de valor, ele mesmo não sabe o que pensar naquele ponto da HQ. Ele apenas conta a sua história e permite cada um sentir o que desejar. O capítulo 1 e o capítulo 2 de Maus vão estar com seus respectivos PDF no comentário fixado, caso qualquer pessoa que veio parar aqui tenha algum interesse em ler ou reler a obra. Pessoalmente, foi sem dúvida a melhor leitura que eu tive esse ano até então, mas não me coloco culpa de nunca ter lido ela antes, sinto que li no momento ideal. Maus é uma das obras mais humanas que eu já li. E no mais, continuem lendo Art Spiegelman. Leiam Maus. Deprimiu de novo? Tô pensando no livro. É muita presunção minha. Se eu mal entendo a minha relação com meu pai, como eu vou entender Auschwitz, o Holocausto? Coitado, me dá uma pena. Quando eu era pequeno, eu ficava pensando qual dos meus pais eu deixaria os nazistas levarem pro forno, se só desse pra salvar um. Geralmente eu salvaria minha mãe. Você acha normal? Ninguém é normal.